É a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que vão explicar para a gente o que está acontecendo à nossa volta, às vezes nem tão perto assim da gente, mas tudo que diz respeito à nossa vida, que altera para melhor ou para pior o nosso dia a dia. Conosco, no nosso Conselho de Notáveis de hoje, o professor, pesquisador, historiador Clóvis Bulcão, o consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedim e os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Enfim, para começar, pela ordem, professor Clóvis Bulcão se ligou em quê na semana que passou? Eu estou cada dia mais preocupado com o que vai pelo mundo. Tinha uma época que a gente gravava, essa época era esse ano ainda, 2022, né? Que o Manuel Tedim falava muito da preocupação com a guerra na Ucrânia, né? E eu achava isso uma coisa muito longe, né? E hoje eu leio nos jornais que a OTAN e os russos estão se preparando para uma guerra nuclear. Isso já não é interessante. Ao mesmo tempo que a gente está vendo a volta de uma guerra na Europa, a extrema-direita está botando a fuça para fora, né? Ou seja, ela chegou no poder na Suécia e 100 anos depois os fascistas voltaram na Itália. Ou seja, fascistas não, os mussolinistas. Não, neofascista, eles se consideram novo fascistas, neofascistas. Neofascista. Tá bom, muda o rótulo, mas... É a mesma coisa, pô. É uma coisa. É uma versão atualizada e revista. Isso. E eu conversei com uma pessoa que mora na Alemanha essa semana, uma pessoa que tem uma ótima condição financeira, e eu fiquei muito preocupado que essa pessoa que mora na região metropolitana de Frankfurt me contou que está estocando lenha para o aquecimento do inverno. E, além do mais, essa pessoa me contou que pagou de gás racionado a fantástica quantia de 1.000 euros, mais ou menos 5 mil reais, só de gás. Bom, isto posto... Isso no mês de outubro, isso no mês de setembro, que não é quente ainda. Imagina em dezembro quanto vai, né? Não, fevereiro. Todas essas coincidências, 22, neofascistas, fascistas, guerra na Europa, vamos ao quadro do nosso país. Tem um livro do ex-embaixador Sérgio Corrêa da Costa, Crônicas de uma Guerra Secreta, que ele falava da esperança que Adolfo Hitler tinha do aparecimento, do surgimento de um exército alemão no sul do Brasil. O Sérgio diz que o Hitler imaginava que o Brasil ia acabar rompendo em dois: o sul, ariano, branco, e o nordeste, moreno e corrupto. Ou seja, qualquer semelhança com a nossa atual realidade no país não é uma coincidência. Não, sendo que a corrupção está igualmente distribuída, só esse é o único detalhe. Manuel Tedim, você se ligou em que na semana que passou? Eu vou concordar integralmente com meu primo Clóvis, ele está certíssimo. O mundo está muito estranho, muito reacionário, na verdade. São os pequenos... A tribalização do mundo... O mundo está voltando a ser um conjunto de tribos. Quer dizer, há uma tendência tribalizadora, se é que existe essa palavra, correndo em todos os continentes. Isso é muito preocupante, não estávamos mais acostumados a isso. Isso pode gerar... não, já gera ódio, já gera xenofobia, preconceito, tende a fechar os mercados e, portanto, tende a empobrecer o mundo, que ainda é mais trágico. As pessoas não... Quem defende o tribalismo não entende que fechar fronteiras, diminuir a globalização é um instrumento de pobreza,
enfim, o futuro do mundo não está bonito, eu não estou esperançoso, no que pese que eu acho que o Lula vai ganhar no Brasil e vai criar uma distensão, pelo menos, nesse lado, nas estruturas de governo. Pode até aumentar a tensão no território, pode até aumentar a tensão nas ruas. Vamos ver como que essa pacificação, se essa pacificação virá, quando virá e como virá. Paulo Fraga, e você? Se ligou em que na semana que passou, Paulão? Eu vou seguir os meus caríssimos companheiros e me surpreende muito a capacidade de se fazer uma eleição tão suja quanto essa que a gente está vivendo agora, né? E a única coisa a acrescentar é que pintou um clima, interpretem o que eu estou dizendo da maneira que vocês quiserem, entendeu? Tá certo. Elísio Pires, se ligou em que na semana que passou, Elísio? Olha, tem muita coisa, eu vou tentar fazer um resuminho rápido. Primeira coisa, a volta do Moro, que ficou atrás da câmera ameaçando o Lula no seu depoimento lá no debate, né? E depois, o ministro Moraes deu 48 horas para a defesa apresentar a auditoria, né? Viram as respostas hoje? Não. Ela respondeu que ela não fez auditoria. Muito bom, né? Não fez auditoria porque eu acho que é mentira, né? Eu não fez auditoria. Sabe por que ela disse que não fez? Todo mundo sabe, né? Porque não tem problema nenhum, ela não pode dizer isso. Né? Então, diz que não fez auditoria. E outra coisa. A capacidade de se mentir descaradamente é um negócio. As pessoas perderam a vergonha por completo. Né? Totalmente. E, na realidade, por falar em perder a vergonha, outra coisa incrível é que o assédio eleitoral dos empregadores sobre empregados cresceu 7 vezes num recente levantamento no segundo turno. Né? Quer dizer, o empregador continua pedindo voto e aquelas loucuras de segurar todos os documentos quando sabe que o empregado vai votar no Lula. Coisa inacreditável. Agora, depois de tudo isso, quer uma boa notícia? Não. Tem que ter sempre uma boa Por notícia. favor. E a boa notícia é o seguinte, que a Bolonha foi eleita pelos leitores da Condé Nast Travelers, né, como a melhor cozinha do mundo, a melhor comida do mundo. E é muito, olha, e é corretíssimo. Hein? Só para lembrar, entre outras coisas, a Polônia fica, todo mundo sabe, na Emília-Romana, né? na região da Emília-Romana. Uma coisa importante na Bolonha é que foi inventado um parmesão, um presunto de Parma, um molho à bolonhesa, evidentemente. Né? Então, realmente, é uma notícia que me deixou muito satisfeito. Né? Lugar para comer melhor que a Itália é muito difícil achar um país assim. Né? Então, essa eleição da Bolonha, eu aplaudo. Valeu. Além de ser uma cidade lindíssima, né, Elisão? Isso não, e além disso, vamos falar de cultura, lá foi criada a primeira universidade do mundo, a Universidade de Bolonha, em 1088. É bom lembrar, Elísio, também que a Bolonha foi administrada pelo Partido Comunista Italiano, não a Bolonha, a Emília-Romagna. A Emília-Romagna. Ela foi administrada pelo Partido Comunista por uns 60 anos. Eu acho que deixou de ser agora há pouco, mas também não tenho certeza, não. É um Estado muito próspero, muito democrático e administrado pelos comunistas. É a prova mais cabal que o comunista não pode crer assim. Não, mais que isso. Come bolonhês. Os comunistas entendem muito de cozinha. Aparentemente. Lula Vieira, meu caro, se ligou em que na semana que passou, Lula? Eu não tenho nada a acrescentar, a não ser o susto do baixo nível da política brasileira. Os debates demonstram uns candidatos realmente lamentáveis. O clima que a gente está vivendo nessa disputa política é um clima de baixaria. Isso realmente existem poucos degraus a gente descer. Já está se xingando tudo, mãe, pai, tio, filha, preferência sexual, fala-se mal um do outro num nível absolutamente porco. Não se discute o futuro do país, projeto de governo, não se discute nada. Cara, nós estamos numa situação miserável. E é claro que a gente tem a barbárie e, voltando ao que eu sempre repito,
Quer dizer, como dizia Churchill, quando se Hitler invadisse o inferno, ele se aliaria ao demônio. E, nesse momento, eu estou totalmente aliado ao demônio, para me livrar do inferno. Estamos Agora, aliados. A falta que você faz nessa campanha Lula é sem tamanho, porque não só a campanha do Bolsonaro, assim como a campanha do Lula, que a gente tem no rádio e na TV, dizer que é ruim é elogiar. Né? Que coisa é essa? Eu não sei nem determinar. Tem nota abaixo de 0? Talvez eu pudesse dar uma nota. Mas, sinceramente, eu também não sei o que eu faria, porque eu diria quase que, em alguns momentos, eu acho que ele se merece. Mas eu não sei o que eu faria. Eu não sei como espectador, hoje, o médio eleitor brasileiro, se comportaria diante de um candidato que dissesse: bom, vamos discutir projeto de país, vamos discutir como... Lula, não estou falando em candidato, não estou falando de campanha. Você sabe que as equipes de campanha são times que têm direção, tem criação, tem roteiro, você chega a ter, às vezes, 50 pessoas num time de campanha para a TV para fazer esse lixo. Meu Deus do Mas céu. você sabe o que é o Barbosa? Você tem toda a razão. E não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Não, pelo contrário. Não é isso, não. Mas o que o Barbosa está dizendo, ele tem toda a razão. Mas o que falta são propósitos. Quando a maldade é que orienta as atitudes, o que vai sair como resultado tem que ser necessariamente muito ruim, entendeu? Então, os propósitos é que não estimulam as coisas boas a despeito de um dinheiro que não falta, entendeu? Não, a maldade é um princípio, mas o objetivo é o medo. Eles estão atingindo. Hein? Sim, mas é isso. É porque não há o que falar de maneira positiva, entendeu? O propósito é ruim, é negativo, é a mentira, é a qualquer preço e a qualquer custo. Eu gostaria de fazer um ligeiro comentário a respeito da senadora Damares. Cabecinha maravilhosa. Que coisa, né? Eu diria a você que me lembra uma velha história que contavam do sujeito que foi ao psiquiatra e o psiquiatra mostrou um caderno em branco para ele e disse: o que o senhor está vendo? O cara, na primeira página, em branco, dizia: estou vendo uma mulher nua. Na segunda página, em branco, estou vendo uma cena de sexo com ela subindo em cima na outra. E assim foi até que o psiquiatra fechou as páginas em branco e disse: pois é, nós vamos discutir muito com o senhor porque o senhor tem uma fixação em sexo. O cara disse: eu? Quem é que está me mostrando o livrinho de sacanagem? É exatamente a Damares. Ela não pode ver uma criancinha que ela pensa arrancar os dentes e dizer: esta criancinha fazendo sexo. Lula, e outra coisa, está fazendo campanha evangélica junto com a primeira-dama. Lula, o que a gente vai ler nos próximos dias? Me conta aí. Rapaz, um livro maravilhoso. São 2 livros, tem o tomo 1 e o tomo 2. É do Rodrigo Faur, A História da Música Popular Brasileira. Olha a grossura do livro. Este livro, desde o começo do país, ele conta a história, a maravilhosa história dessa arte que nós sabemos fazer tão bem. Ele conta por que nós somos tão bons, tal como nos Estados Unidos também, mas como nós somos tão bons em música. A tradição musical dos índios, os negros e a sua diversidade, que todo mundo sempre pensa na África como um único país, e uma única música, uma única língua, um único batuque. Toda a diversidade da África. Depois, a chegada dos imigrantes e sua música, a maravilhosa música que se fazia no mundo inteiro e muita gente trouxe para o Brasil. Então, esse campo deslumbrante criou uma música excepcional no mundo inteiro. E essa história aqui é emocionante e deliciosa. E faz a gente se lembrar da qualidade dos nossos compositores, a beleza que nós temos como músicos, como letristas, como instrumentistas. Esse livro aqui é para a gente esquecer o quanto nós estamos mal, a tristeza
dos momentos que estamos vivendo e se lembrar de uma riqueza que nós temos e que devíamos nos orgulhar. Esse livro parece pesado, mas é de uma leitura deliciosa, tão gostoso quanto ouvir um choro do Pixinguinha. Coisa boa. Isto posto, vamos ao ponto. E aí, Lula? Terminou, abre a outra, fechou uma porta, abre outra. Se liga que na semana que chega, Lula. Eu fico nas pesquisas. Cada vez que anunciam que vai ter pesquisa no Jornal Nacional, vai ter pesquisa no Jornal da Globo, vai ter pesquisa seja onde for, meu coração para. Eu fico rezando. Dizem que jamais, num avião caindo, houve um ateu. O avião começa a cair, as pessoas começam a gritar em Deus. Eu estou assim. Atenção, dentro de instantes, resultado da pesquisa. Eu viro um católico, um bandista. Eu rezo para todo mundo, eu chamo os anjos todos, os deuses todos. Deus Jesus Cristinho, dá um pontinho para a gente. Eu continuo ligado nisso. Elísio Pires, e você? Se liga aqui na semana que chega. Estou ligado nas energias alternativas. Queria destacar uma delas aqui, que foi um lançamento recentíssimo do primeiro trem movido a hidrogênio na Alemanha. E ele tem uma autonomia de 800 quilômetros e atinge até 160 quilômetros por hora. E o teste que foi feito na Renânia está sendo, obviamente, muito bem-vindo, e a Siemens informou que o sistema completo será usado no serviço regular a partir de 2024, substituindo todos os trens tradicionais pelo trem movido a oxigênio. Esse trem é aquele que os mineiros chamam, e tem toda a razão, de trembão. Trembão. E mais outra coisa nessa mesma linha é o crescimento da energia solar doméstica no Brasil. Hoje, no Brasil, mais de 48% da energia solar é em residências e pequenas lojas, etc. É um crescimento muito grande dessa energia alternativa que eu acho que vem muito bem nesse momento. Paulo Fraga, e você? Se liga aqui na semana que chega, Paulão. Prioritariamente, o calendário rubro-negro, começando amanhã pela final da Copa do Brasil. Ansiedade grande, mas expectativa positiva. Uma outra coisa que está me deixando curioso é de que maneira vão tratar essa queda do PIB agora em setembro, né, do degrau que aconteceu no desempenho da economia e se isso pode afetar um pouco o discurso do atual presidente e em resgatar as coisas positivas da economia. E, além disso, é essa questão do cenário internacional que é muito preocupante, né? Verdade. E você, Clóvis Bulcão, se liga aqui na semana que chega, professor? Eu, na verdade, estou ligado já na eleição lá na frente de 26, porque me parece, vou pedir vênia ao Lula, que essa está resolvida, né? Faltando aí poucos dias, parece que o quadro é muito desfavorável ao Bolsonaro. Deus te ouça, Deus te ouça. Olha o nosso católico fervoroso aí. Uma oração aqui agora, uma oração. Tem a questão do preço da gasolina, que começou a subir. Tem essa questão de pintou um clima que eles não conseguem se separar, se desvencilhar dessa história. O desafio agora é 26, porque em 26 não vai ter mais Lula, ou ele vai estar muito velhinho, não vai ter mais condições. O bolsonarismo vai seguir forte com uma liderança. Então, eu fico otimista para 22, mas para 26... Não, tem uma candidatura feminina que está aí postada. Pois é, mas a Simone não conseguiu... quem assistiu a caminhada dela aqui no domingo na praia, ela não conseguiu arrastar, não é animador. Eu fui lá, achei até que fosse encontrar certos companheiros. Eu sou muito preguiçoso. Eu estive com a Simone depois da caminhada à tarde. E aí? Conta pra gente.
Ela está afiadíssima, adorei a conversa. Eu pensei que ele ia responder: prefiro não comentar. É isso. Não é. Agora Não é só falta exatamente. perguntar ao Manuel se pintou um clima nesse encontro. Não teve clima nenhum. Não, foi um encontro na casa da Helena Landau, era mais para uma garotada de pessoas mais velhas, tinha só um enteado do Lula. Eu e o Marcelo Trindade, acho que foram fora a dona da casa. Os outros... não tinha mais um casal. Mas, enfim, a maior parte das pessoas era uma garotada do Livres, e ela foi falar para eles. Mas a gente teve uma conversa muito interessante, ela está afiadíssima. Tudo que ela fala faz sentido, ela tem um discurso confiante, apesar do Lula achar que ela só fala platitudes, eu discordo totalmente. Enfim, eu acho que não é fácil, tem muita variável, o mundo é complexo, em 4 anos tudo muda. Mas eu tenho alguma esperança que ali pode sair, ela pode continuar tendo algum eu acho que falta uma ideia forte, mas eu discutiria... O liberalismo não é uma ideia forte. Se me permitissem, não, ideia forte, um caminho, quem é ela? É isso. Norte. Se meu empregador me permitisse, eu gostaria de conversar com ela, mas infelizmente eu estou impedido de qualquer... Depois das eleições você não está impedido, não. Não, meu empregador não é político, meu empregador depois é das jornal, eleições você pode conversar com quem você quiser. Bom, conversar eu posso. Não Então, posso orientar ou tentar orientar. Também. Meu caro Manuel, fecha aí. Se liga aqui na semana que chega. É isso, as eleições, eu estou com o Clóvis, a estabilidade da diferença favorece demais o Lula. Enfim, eu acho que é isso. Tá? As coisas estão indo bem. Claro que eleição, você só conhece o resultado da eleição ou no dia à noite ou no dia seguinte, não é isso, Eli? Não, na véspera, só maluco que acha. Só maluco, sabe o resultado. Mas os indícios são bons, os indícios são... Aquela velha frase, né? Da urna e do bumbum de criança, ninguém sabe o que sai. Ninguém pode prever. Sempre. Está falado. Lula Vieira, Manuel Tedim, Clóvis Vulcão, Paulo Fraga e Elísio Pires. Que timaço, hein? Timaço que volta semana que vem para o nosso prazer e deleite para conversarmos sobre as coisas aqui da nossa cidade, do nosso Brasil, do mundo inteiro, enfim, coisas que nos afetam diretamente e que a gente quer saber cada vez mais como lidar com elas. Obrigado, rapazes. Semana que vem a gente volta. Não deixe de dar seu like, seu dislike, fazer a sua inscrição. Isso. Estamos todos juntos e misturados e nem massa de bolo. Nós daqui e vocês daí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Viva, socorro! Se liga!